Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos acolher você que nos acompanha através das redes sociais, do WhatsApp, Telegram, e também você que nos acompanha a transmissão dos evangelhos através das rádios web. A você, a sua família, que Deus os abençoe. Amados, hoje é sábado, dia 14 de março, nós estamos na segunda semana da Quaresma e o evangelho que nós partilharemos hoje está em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Senhor Deus, nós queremos pedir a graça do Teu Espírito Santo para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer através da leitura de hoje. Fala conosco, Senhor. Nós consagramos neste momento todo o nosso ser a Ti. Nós voltamos o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor fale em nós. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo e, ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, esse evangelho bastante conhecido por nós, uma história muito comum, né? Já ouvimos várias vezes, mas na minha opinião,
é um dos evangelhos mais lindos, que demonstra todo o amor de Deus Pai conosco. É o acolhimento de um pai que nos abraça, um pai que nos dá roupa nova, uma túnica nova, uma vida nova, um pai que nos alimenta com o alimento celeste. Ainda que a gente se afaste, ainda que a gente desvie o nosso olhar dele, ainda que a gente peque, nós temos um Deus que nos acolhe. A palavra de hoje nos traz duas situações. A conversão de 2 filhos, a conversão que 2 filhos precisavam. O primeiro filho, para ser um homem realizado, um jovem realizado, ele precisava estar longe da casa do seu pai, fora da lei, fora da obediência, fora do alcance, fora do olhar. E ele pede ao pai a herança, a parte que lhe cabia porque queria ir embora. E a tristeza toda é porque normalmente a herança é recebida quando alguém morre e não quando está vivo. Então, como se ele quisesse dizer naquele momento para o pai dele que o pai estava morto, que ele queria viver outra vida. E amados, Deus sempre encontra em nós, muitas vezes, uma situação que, mesmo tendo experiência com o nosso Deus, com a experiência que nós já tivemos, com o amor que nós sentimos, às vezes nós sentimos a necessidade de nos afastar, de ir embora, mas Deus nos ama tanto que Ele não nos amarra, não nos tranca num quarto. Ao contrário, Ele espera todas as tardes para nos ver voltar. Deus nos deixa livres. Se quisermos ir embora, iremos. Mas muitas vezes o sofrimento dessa partida também nos faz crescer, nos faz olhar para as situações e nos faz voltar. Muitas vezes nós aprendemos através do sofrimento. Então o filho vai, esbanja tudo, gasta tudo, mas ele caiu em si, olhou para a vida dele e percebeu que na casa do pai ele tinha muito mais. Talvez no meio da miséria dele, ele volta, amados, não porque estava com saudade do pai, mas porque não tinha de forma material aquilo que o pai lhe dava. Mas Deus aceita até mesmo uma conversão assim. Não faz mal a forma que ele volta, ainda que seja pelos bens que ele tinha, não faz mal. Deus nos acolhe da forma que nós voltarmos. As nossas escolhas muitas vezes nos levam para um lugar que não é digno para os filhos de Deus, né? Para um chiqueiro, comendo coisas que não são de filhos de Deus. Eu digo coisas da alma mesmo, aquilo que nós recebemos todos os dias. Coisas que não foram feitas para nós, que somos filhos do nosso Deus. E aí esse filho volta para o pai e se arrepende. Nós temos também o segundo filho, que muitas vezes nós somos tão parecidos com ele. Eu, particularmente, me pareço muito com esse filho, me vejo muito na atitude desse filho, que não conseguiu se alegrar, que ficou com raiva do irmão. Por quê? Porque ele era o filho correto, o filho justo, o filho que sempre esteve ao lado do pai. Mas às vezes, amados, nós queremos que o outro pague o preço das suas escolhas, pague o preço do seu pecado, pague o preço do seu afastamento. Mas Jesus não é assim. Jesus se alegra com a volta. E é isso que nós temos que pedir também ao nosso Deus, que nos cure disso. Para que, ainda que nós sejamos o correto, o justo, mas para que nós nos alegremos por aquele que volta. Porque aquele que volta, a única coisa que nós precisamos olhar é a alegria de Deus de tê-lo de volta. E desta pessoa receber novamente o abraço dos irmãos, a Eucaristia. Não nos prender ao pecado, nos prender à graça. Que nós possamos também sair desse chiqueiro, né? Da condenação, de querer que o outro pague, de exigir do outro, porque nós sempre estivemos na igreja, porque nós sempre estivemos com a nossa família, nós não abandonamos. Não é isso que o nosso Deus quer. Nosso Deus age com misericórdia. E hoje é a misericórdia que Ele também quer nos ensinar.
que nós possamos aprender do nosso Pai a ter um coração muito parecido com o dele. Amém? Deus te abençoe. Um santo sábado para você.